Também, meus amados, gostaria de deixar registrado uma palavra de gratidão a Deus pelo vosso carinho, pelo vosso amor, pelo vosso cuidado para com a minha família, membros desta igreja, nesses últimos dias de luto, de dor, de perda. E a forma como esta igreja tem estado tão presente nesse momento, hoje completando 7 dias que meu pai, irmão José Ferreira da Costa, foi promovido à glória. E a forma como esta igreja esteve e está presente nesse momento de dor. A forma que esse ministério tem manifestado o seu carinho, o seu cuidado, o seu amor para com a minha família, especialmente para com a minha mamãe. Hoje nós celebramos o seu aniversário, 82 anos de idade, ela está completando hoje. A forma como esse pastor, amigo, companheiro, pastor Júnior, muito obrigado pela forma tão querida, amável e fidel com que o Senhor tem assistido a minha casa, a minha família, em especial nesses dias. Em nome de toda a minha família, eu gostaria de deixar registrado essa moção aqui de gratidão a Deus, ao Senhor, ao ministério e à igreja, em nome de Jesus. Amém, meus amados? A minha família, tenho ao longo desses anos, alguns dos meus familiares têm sido promovidos à glória como membros dessa igreja. Primeiro foi o meu avô, irmão Sebastião Ferreira da Costa, alguns aqui o conheceram. Embora ele estivesse lá e cá, né? Ele era lá de Clementina, mas também congregou por muitos anos aqui. E na época, eu me lembro, tivemos um cuidado, uma atenção especial com a partida do meu avô. Embora eu não estivesse aqui, mas eu acompanhei. Foi no ano de 2002, nós recentemente tínhamos sido enviados à África, e aí Deus chamou meu avô. Depois, no ano de 2009, Deus chamou a minha sogra, irmão Meri Pereira Jaige também, que aqui servia, juntamente com as nossas irmãs, heroínas do círculo de oração. Depois chamou a minha querida irmã Regina, que aqui também servia ao Senhor com os nossos irmãos. E agora o meu querido e velho pai. Em todos esses momentos, a igreja em Birigui, com esse gesto tão peculiar de amor, de cuidado, de atenção, estiveram e continuam presentes. Então, de todo o coração, tentando me conter, eu gostaria de deixar esse registro também deixando um texto da palavra do Senhor, que está em Colossenses capítulo 3. Verso 12, que diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Verso 14. Sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus,
para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Glória a Jesus. Quando eu olhei para estas palavras orientadoras, palavras direcionadas de Paulo à igreja, impressionante como que nós vemos tudo isso se cumprir na íntegra, meus irmãos, na vida desta igreja, no que diz respeito ao amor, ao cuidado, à atenção, ao serviço ao Senhor, ao serviço ao corpo, ao serviço ao próximo. E que o Senhor Deus continue preservando e mantendo esse sentimento, que certamente o mesmo sentimento está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Desculpe, pastor Emanuel Júnior, o senhor pediu para que falasse, mas eu não poderia deixar de primeiro deixar esse registro aqui para a igreja do Senhor Jesus. Amém? Agora sim, queridos, eu quero convidá-los para o nosso textuário de missões. Vá comigo, por gentileza, ao Santo Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo 16. Glória a Jesus. Verso 17. A palavra do Senhor nos diz, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, verso 17 diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partiram, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glórias ao Senhor nosso Deus. Queridos e amados irmãos, neste texto de Marcos 16, como eu disse, texto áureo de missões, e um dos textos, dos 3 textos mais conhecidos como texto da grande comissão, em que Jesus, antes de sua ascensão ao céu, do seu retorno ao céu, a Bíblia diz em Atos, capítulo 1, o evangelista Lucas, ele faz menção, capítulo 1, lá pelos versículos 4 ou 5, que dizendo: Jesus, depois de haver padecido, apresentou-se vivo aos seus discípulos, e com ele esteve aproximadamente 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Nós entendemos que esse período que Jesus esteve só com seus discípulos, nós não vemos nesse espaço de tempo Jesus operando milagres como nós vemos nos outros registros de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Jesus curando um cego, Jesus curando um paralítico, ressuscitando um morto,
ou curando um leproso? Nós não vemos. Nesses 40 dias, Jesus esteve única e exclusivamente com seus discípulos, falando-lhes acerca do reino de Deus, dando-lhes as últimas instruções, transferindo responsabilidade. Agora, dizendo aos seus discípulos: olha, esse período que vocês estiveram comigo, que foram 3 anos e meio, agora chegou o momento verdadeiramente da execução, da prática. Nesse período, embora entre o período de escola e período teórico, Jesus os fez participar de alguns momentos de prática da evangelização, da prática da missão, mas agora definitivamente Jesus estava se ausentando deles e o estava colocando em linha de frente, dizendo: agora chegou o momento de vocês executarem tudo aquilo que vocês de mim receberam. Esses 40 dias Jesus os preparou, não é? É como você tirar uma aeronave do hangar e colocar na pista de decolagem, diz: agora alce voos altos. Glória a Jesus. E Jesus dá agora a eles, conforme nós lemos aqui em Marcos, esta ordem, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Texto semelhante a esse, que também faz parte da grande comissão, em Mateus 28, a partir dos versos 19, creio, Jesus disse também: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas estas coisas que eu vos tenho mandado, que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho instruído. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, ele dá uma ordem imperativa, mas também Jesus consola. Também Jesus garante a presença dele com eles naquela tarefa. Jesus sabia que era natural, pastor Emanuel, que eles temessem represálias, claro. Agora o mestre já não estaria mais com eles. Eles temiam que fossem perseguidos, e Jesus tratou de consolá-los, Jesus tratou de animá-los, e disse: ide. E junto com a ordem, ou seguido da ordem, Jesus consola eles, e Jesus lhes faz promessa dizendo: eis que estou convosco todos os dias. Podem ir, podem ensinar, pode pregar, pode falar, pode curar os enfermos, coloca as mãos sobre eles e eles serão curados. Se nesse tempo, se nesta tarefa, se no cumprimento desta missão, vocês sofrerem alguma conspiração, se alguém preparar algo contra vocês, não terá poder, nenhum plano contra vocês prosperará, em nome do Senhor Jesus. Quero nesta noite dizer à igreja que esta palavra de Jesus dita há mais de 2000 anos atrás aos seus discípulos, ela segue viva nesta noite, extensiva a esta igreja missionária que continua cumprindo com maestria esta tarefa do ide e pregai, do ide e ensinai a todas as nações. Jesus ordenou que fôssemos, mas também
Ele nos garantiu a sua presença conosco. Ele disse: eu não vos deixarei órfão. Quando eu chegar lá, diante do Pai, eu vou rogar a Ele para que lhes envie um outro Consolador, Espírito de vida, que o mundo não vê e nem o conhece, mas vós recebereis, porque habita em vós. Esse Espírito Santo que está presente aqui nesta noite, que nos move a amar missões, que nos move a fazer missões, que nos move a contribuir por missões, porque o Espírito Santo, Ele é o agente, aleluia, poderoso na palavra de Deus no meio da igreja, que opera, que mobiliza, que age no meio da igreja para o cumprimento desta tarefa. Bendito seja o nome de Jesus. Ide, pregai, e ide, ensinai. E após esta ordem imperativa, o Senhor Jesus, Ele coroa com esse consolo e com esta promessa. Que lindo, pastor. Concordo com o senhor, esse hino que a equipe de louvor aqui apresentou ao Senhor. Muito propício para o momento. Principalmente quando fala no sentido de nós nos desgastarmos nesta tarefa. Quero parabenizar a equipe de louvor por serem assim tão seletivos, né? Glória a Jesus. E é exatamente isso que o Senhor Deus espera de nós, mas com a companhia, com a presença do Senhor e o seu Espírito Santo nos consolando, nos guiando e nos orientando. Glória ao nome de Jesus. Quando nós olhamos, meus irmãos, voltamos lá atrás e lembramos quando Deus chama Abraão, lá em Ur dos Caldeus, e o tira daquela terra panteísta, pluralista, idólatra, e Deus chama Abraão e diz: olha, Abraão, deixa a tua terra, deixa a tua parentela, deixa a casa dos teus pais, é renúncia total, e vai para uma terra que todavia eu te mostrarei. E Abraão não titubia, irmãos. Abraão simplesmente obedece à voz de Deus e vai. Deus dá ordem para ele, Deus dá determinação, e todos nós entendemos, irmãos, que esta ordem ela é imperativa. O Senhor Jesus não nos dá opção. Simplesmente Ele dá a ordem disso, vai. A ordem, ela é imperativa. Vai e pregue, vai e ensine, vai e cure os enfermos, vai e expulse os demônios. Glória a Jesus. Vá e cumpra e ensine todas as nações. E Abraão simplesmente atendeu a voz de Deus. E é interessante que depois que Abraão, ele atende a voz de Deus, a Bíblia diz que ele recebe as promessas do Senhor. Deus faz promessa a Abraão, dizendo que estaria engrandecendo o seu nome, que faria dele pai de nações, que abençoaria aqueles que o abençoasse, mas que também amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoasse. Então nós vemos lá, na vida do nosso patriarca Abraão, Deus também cumprindo isso na sua vida, e que, claro, todos nós também somos frutos e resultados desta ação de Abraão e também desta ação de Deus, das promessas de Deus sobre a vida de Abraão. Quantos glorificam ao Senhor nosso Deus por isso? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se o Senhor Deus te chamar para a obra missionária, não titubie, não questione, não tente fazer
propostas para Deus. Simplesmente obedeça, cumpra a ordem de Deus, e as promessas e os sinais seguirão a sua vida, seguirão a sua casa e seguirão a sua família. Eu me lembro alguns anos atrás, aqui nesse templo antigo, final dos anos 80, início dos anos 90, eu me lembro que eu estava ajoelhado no púlpito, já servia ao Senhor como presbítero. Eu me lembro que eu tinha uma camisa branca única. Hoje já melhorei um pouquinho, já tenho duas. E aquela camisa, ela tinha uma costura, um remendo aqui, um terno. Eu tinha um par de sapatos e um deles já tinha furado a sola, e eu fazia uma forma. Eu já tinha passado uma experiência, vivido uma experiência de fábrica de calçado, e eu fiz um recorte de papelão e colocava como palmilha para tapar aquele buraco. E quando eu dobrava o joelho no púlpito, eu colocava um pé por cima do outro pé para tapar o furo, né, do sapato. Aqui acho que nunca ninguém teve essa experiência, imagine. Ar-condicionado, é. E naquele dia, irmãos, eu fiz uma oração angustiante. E Deus usou o pastor da igreja naquele dia e disse: homem, sabes tu o caminho que tu deverás seguir, tu e os teus. Consolo hoje o teu coração. Tu irás, me servirás, e não faltarás para ti, não faltará para os teus, as vestes, o calçado e o pão, diz o Senhor para ti nesta noite. Eu recebi aquela palavra no meu coração, derramei a minha alma diante do altar de Deus, porque eu tinha essa preocupação. Eu estava vivendo um momento de prova, irmãos, porque eu estava resistindo o chamado de Deus. Alguns que são mais antigos aqui, como diz o pastor Emanuel Júnior, se lembram que por algum tempo nós resistíamos. Então Deus começou a trabalhar daquela forma que os irmãos sabem, nos colocando numa moinhazinha. Inclusive nesse período eu estava passando por esta prova. Foi quando então, irmãos, me desprendi com a minha família, recém-casado, recém-consagrado como obreiro no ministério, e me desprendi. E já se passaram, como disse o pastor, 33 anos. E nesses 33 anos, Deus não tem deixado faltar o pão, não tem deixado faltar as vestes, não tem deixado faltar o calçado, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se Deus está te chamando, não resista. Se Ele te chama, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família, porque Ele é Senhor. Glória ao nome de Jesus. Cumpra, atenda aquilo que o Senhor Deus está estabelecendo para a sua vida e para o seu ministério, e Deus promoverá com certeza grandes coisas na sua vida, no seu ministério, e também por intermédio da sua vida e do seu ministério. Agora, é claro, conforme nós já ouvimos aqui no relato do nosso muito digníssimo secretário de missões, para fazer missões não é necessário que você vá lá na Polícia Federal, tire o seu passaporte, pegue as suas malas, pegue o seu bilhete e parta para um outro continente. Comece fazendo missões aqui, na sua Jerusalém. Comece evangelizando aqui, lá na praça com o evangelista, conforme foi nesse dia que vai ter a grande campanha. Vá, participe. Comece aqui na sua Jerusalém. Jesus, quando Ele deu a ordem também, o terceiro texto agora que eu vos falo, de Atos 1:8, Jesus disse: e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas em Jerusalém,
Jerusalém significa a nossa casa, a nossa cidade, o nosso bairro. Não pode começar pelos confins da terra. Você e eu temos que começar por Jerusalém. Depois Deus se leva um pouquinho mais distante, vai até Judeia, Samaria, e aí Ele pode te levar até os confins da terra. Mas se Ele não quiser, Ele pode te usar aqui mesmo em Jerusalém. Dedica-se, aleluia, despreenda-se para ser um grande missionário, uma missionária aqui na sua Jerusalém, para a glória do Senhor. Quantos projetos que a nossa igreja tem aqui. Agora, esse mais novo projeto, pastor, casa de recuperação, lar de restauração, lar cristão. Olha que projeto extraordinário, irmãos. Eu sempre fui um profundo admirador desse ministério, recuperando pessoas que estão escravizadas, não é, irmãos? Pelas drogas, esses componentes químicos, o álcool, o tabagismo e outros mais. É um ministério extremamente, irmãos, difícil, não é fácil. Eu tenho amigos que labutam nesta área, e é um trabalho de extrema importância para a igreja do Senhor. Envolva-se nesse novo projeto dessa igreja. Envolva-se com as missões urbanas, envolva-se com as missões regionais. Ouvimos aí os nossos missionários que estão trabalhando aí, empolgados, felizes, glória a Deus, com as missões regionais. Envolva-se com as missões nacionais. Hoje, Dia Nacional de Missões. Orando, contribuindo por missões. A nossa Secretaria Nacional de Missões tem feito um trabalho brilhante, irmãos amados, ao redor do nosso país, de norte ao sul, de leste a oeste. Envolva-se, se deixe usar por Deus nesta tarefa. Pastor, às vezes o meu tempo é bastante regrado, não posso ir, mas você pode enviar, você pode contribuir, você pode fazer um projeto na sua empresa, você pode fazer um projeto na sua família, da sua renda mensal, da sua família, estabelecer um valor para a oferta missionária, um dia do seu trabalho, uma semana do seu trabalho, ou quem sabe, mediante sua fé, um mês do seu trabalho no ano, por que não? Dedicar para missões. Você pode doar as suas férias para a missão. Eu sempre digo lá, irmãos do campo, que nós, quando chegamos no final do ano, o dia 31 para o dia 1º, nós fazemos uma lista diante de Deus do ano que vai seguir. Olha, Senhor, para o próximo ano eu quero ser mais isso, quero ser mais aquilo, quero ser um melhor pai, um melhor marido, uma melhor esposa, filho, um melhor pastor, quero ser um melhor crente, quero ser um melhor funcionário, patrão. Projetos de vida familiar, vida financeira, vida ministerial. E às vezes esquecemos. Inclua nos seus projetos, projeto missionário. Olha para o próximo ano, estamos chegando no final do ano, próximo ano, coloca lá, vou doar uma semana das minhas férias para missões, vou ficar uma semana lá em Turiúba, vou ficar uma semana lá em Zacarias, com os nossos missionários, vou ficar uma semana ou 15 dias lá no Brejo Alegre, junto com o nosso missionário evangelizando. Um pouquinho mais à frente, vou lá na Bolívia, vou doar uma semana, lá em Portugal, lá no Paraguai, enfim, na Bahia. Doe. Se você não pode ir presencialmente, doe em valores de oferta para a Secretaria de Missões, para que possa chegar, irmãos, porque há pelo menos 3 formas de fazer missões. Você pode fazer missões orando, você pode fazer missões enviando, e você pode fazer missões indo, enviando a sua oferta, enviando a sua oferta de amor para com o missionário, para com a obra missionária. O nosso pastor José Wellington diz que missões se faz com olhos molhados, coração quebrantado e joelhos dobrados.
Então, meus amados, inclua, já vai pensando isso, para o próximo ano, nos projetos naquela lista, inclua projeto de missões, amar mais missões, fazer mais missões, contribuir mais por missões, interceder mais por missões, fazer mais missões, pois estamos vivendo um tempo do fim. E Jesus disse, ainda estando ele aqui, ele já expressava essa urgência. Ele disse, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem, onde ninguém mais pode trabalhar. Irmãos, convém que façamos as obras daquele que nos enviou. Jesus disse isso enquanto ele estava aqui, tomando para si toda essa responsabilidade. Ele disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas enquanto eu estou, quando ele transfere essa responsabilidade, ele disse, vós agora sois a luz do mundo e o sal da terra. Enquanto ele esteve aqui, ele disse, enquanto eu estou, ele disse, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Mas depois que ele transferiu, ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e ensinai todas as nações. Com a permissão do pastor da igreja, pastor Emanuel Júnior, eu gostaria de orar, se você puder ficar sobre os seus pés. Glória a Jesus. Gostaria de orar por você e com você. Esta igreja é uma igreja missionária. Pastores espalhados por esse Brasil. Missionários espalhados por esse Brasil e pelo mundo, que saíram daqui. É a nossa Antioquia. E eu sei que o Senhor, quando o pastor disse que dessas crianças que aqui estavam, Deus poderia estar suscitando missionários. E eu creio. No meio dessas crianças, no meio desses jovens, adolescentes, jovens. Se lembram quando eu estive aqui a última vez, aquele apelo que eu fiz, eu vou fazer de novo. Vocês hoje têm muito mais possibilidades acadêmicas e desenvolver uma carreira intelectual do que no período que eu, Wagner, Genilton, Antônio, que mais daquela época, Roberto e outros, nós não tínhamos essa oportunidade. Estamos falando de 35 anos atrás. Eu me lembro que quando falava de missões nos cultos, esses jovens senhores hoje, nós não suportávamos. Parecia que quando se falava de missões, parece que algo rasgava o nosso peito. E nós corríamos para o púlpito da igreja, pastor Emanuel Júnior também se lembra disso. Nós corríamos e nos lançávamos no altar, dizendo, Senhor, nós queremos ir. Envia-nos ao campo missionário. Hoje, nós vemos que os nossos jovens, eles estão envolvidos com tantos projetos pessoais. As minhas universidades, os meus mestrados, os meus doutorados, os meus pós-doutorados. Não estou dizendo que você não deva. Hoje é uma oportunidade, e glória a Deus que Deus deu essa oportunidade. Mas Deus quer usar você, com toda essa capacidade intelectual que Deus está te dando, oportunidade para te usar em países, em locais que eu, por exemplo, como missionário, eu não posso entrar, com visto de missionário. Mas você, como um doutor, como um engenheiro, como um enfermeiro-chefe, como um professor universitário, você pode entrar. Você pode entrar. E lá você pode ser um missionário. Por onde eu passo, quando eu estou aqui no Brasil, eu faço esse apelo aos nossos jovens, por favor. Estudem, se preparem, se capacitem o máximo que vocês puderem, mas também, por favor, se disponha para ir
além fronteiras, há países fechados, extremamente fechados, que nós não podemos entrar com visto missionário, mas você pode entrar. Com essa capacitação que Deus tem te dado, você pode entrar. Conheci um professor, um missionário na Bolívia. Ele foi trabalhar em um daqueles países do Uzbequistão, aquela região. E ele era um professor universitário. Ele, ministrando na faculdade, um dia, um aluno disse: o que você tem de diferente? Quando você fala, quando você se expressa, há alguma coisa diferente em você? Ele disse: olha, aqui na sala de aula, na universidade, eu não posso te falar. Mas se você vier à minha casa e tomarmos um café junto, eu posso te contar. E assim ele ganhou vários alunos dele para Jesus. Falando de Jesus na sua casa, usando o seu título acadêmico, a sua atividade na universidade, lá fora, num dos países mais fechados do mundo. Lá Deus pode te usar. E se você está disposto a isso, eu gostaria de orar por você e com você. Se você puder vir ao altar, eu quero orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Na minha geração, aleluia, nós não tínhamos esta oportunidade acadêmica, essa oportunidade de capacitação, mas nós tínhamos o ardor, o desejo de ir e de fazer a obra de Deus. Neste tempo, o Senhor Deus tem dado essa oportunidade aos nossos jovens de capacitação, e glória a Deus por isso, e também mantendo essa chama. Isso significa dizer mais oportunidade para avançar e ir. Mas pastor, mas eu não tenho essa capacitação acadêmica, mas tenho o desejo de ir. Venha também em nome de Jesus. Você não está excluído não, pode vir também. Venha, vamos orar aqui juntos em nome de Jesus. Nós não estamos dizendo que com esse gesto seu amanhã você já vai estar indo lá para o Uzbequistão, não é isso. A partir de amanhã, glória ao nome de Jesus, com esse gesto seu, aleluia, já se aliste, já procure a Secretaria de Missões, já procure o pastor da igreja, já procure o secretário de Missões. Eu quero fazer, eu quero trabalhar, eu quero cooperar, eu quero me envolver nos projetos de evangelização e de missões da igreja do Senhor. Estenda suas mãos em nome de Jesus, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, estamos diante de Ti, Senhor, e no Teu altar aqui estão essas vidas tão preciosas, esses jovens a quem o Senhor os tem chamado, Senhor, e feito com que, Senhor, esta chama, ó Deus, dos seus corações tem ardido de maneira extraordinária. Senhor, em nome de Jesus, eu te suplico, eu te peço, Senhor, cumpra na vida desses teus servos, ó Pai Celestial, aquilo que o Senhor outrora disse, aquilo que o Senhor outrora falou, meu amado Jesus, para a glória e louvor do teu nome. As promessas do Senhor, elas são fiéis, elas são verdadeiras. Senhor, usa o meu irmão e levanta, Senhor, para a glória do teu nome, faça cumprir os teus planos e propósitos, a tua igreja, Senhor Deus querido, assim como Antioquia, naquele dia estava orando, Senhor querido Jesus, ó Deus, por Paulo e Silas, ó Deus, que estavam saindo, Senhor Deus, para aquela missão, Paulo e Barnabé, ó Deus, nós também oramos por esses jovens, que hoje se dispõem, Senhor Deus querido, para te servir mais, na tarefa e nos projetos da tua igreja, Senhor Deus querido, nesta cidade, nesta região. Usa-os, ó Senhor Deus querido, como o Senhor fizera outrora, Senhor Deus, com muitos dos que daqui saíram, Senhor, e estão espalhados nesse estado, nesse país, ó Deus querido, e também nos confins da terra onde o Senhor tem mandado. Abençoa, Senhor, usando com poder, com autoridade, com unção, ó Deus querido, conforme a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, tem nos dito nesta noite, em nome do Senhor, que a unção do teu Espírito, a tua unção, Senhor Deus querido, que capacita, a tua unção que direciona, a tua unção, ó Deus, que orienta, a tua unção, ó Deus querido,
Espírito, aleluia, que fortalece, faz derramar sobre a tua igreja esta unção, ó Pai querido. Glória ao nome do Senhor. O desejo ardente pela obra missionária, o desejo ardente, Senhor, pela salvação dos perdidos. Usa os meus irmãos para a tua glória. Abençoa o pastor Emanuel Júnior, Senhor. Abençoa a sua liderança. Continue usando e ampliando a sua visão missionária. Glorifica o teu nome, Senhor, por todos os projetos que o Senhor tem colocado no coração desse teu servo, e por aqueles que já estão em andamento e aqueles que estarão posteriormente, Senhor Deus, em andamento para a tua glória. Abençoa o teu servo, a sua casa, a sua família, todo o ministério, Senhor, local e regional aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, agradecido a ti, no precioso nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.